E as eleições de 2014 em São Paulo garantiram um novo mandato para o governador Geraldo Alckmin. A presidenta Dilma Rousseff também foi reeleita, mas perdeu entre os eleitores paulistas. Estas eleições entraram para a história ainda durante a campanha, quando o candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos, morreu em um acidente de avião em Santos no dia 13 de agosto. É o que vamos ver na última reportagem da Retrospectiva 2014. Nessa tragédia que abalou o país e também a população de Santos. Por volta das 10 horas da manhã, um avião caiu no bairro do Boqueirão, em Santos. O trágico acidente matou 7 pessoas e causou comoção nacional por marcar uma triste coincidência. Exatamente 9 anos depois do falecimento do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, morreu o neto, o presidenciável Eduardo Campos, que também governou o estado nordestino. Em solo, 10 pessoas tiveram ferimentos leves e 15 imóveis foram os mais atingidos. 4 meses depois do acidente, esta academia ainda passa por reforma. Enquanto o pedido de indenização corre na justiça, o dono, Juarez, tenta reativar a área de musculação do prédio por conta própria. Eu estou tentando recuperar a parte de cima o mais rápido possível. Passei a fazer avaliação, passei a dar trabalho personalizado. A minha mulher está trabalhando com personal também para você poder sobreviver. O acidente mudou a vida dos moradores aqui do local e dos familiares dos passageiros que estavam no voo. E também alterou a corrida eleitoral. Marina Silva assumiu no lugar de Eduardo Campos e chegou ao segundo lugar nas pesquisas. Mas Aécio Neves, do PSDB, foi quem passou para o segundo turno com a candidata Dilma Rousseff, do PT. Em São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, é reeleito no primeiro turno. O partido do governador levou junto a maior bancada da Assembleia Legislativa. Com 2 cadeiras a menos, o PSDB ficou com 22 representantes. Em seguida, vem o PT, com 14 deputados estaduais, 8 a menos que no atual mandato. Outros 17 partidos dividem as 58 cadeiras restantes. Nacionalmente, São Paulo elegeu 70 parlamentares para a Câmara dos Deputados. O PT, que tinha a maior bancada, com 15 representantes, ficou com 10. O PSDB passou na frente com 14 deputados eleitos. Os outros 46 vieram de 13 partidos diferentes. José Serra, também do PSDB, foi o senador escolhido pelos paulistas. Para a presidência da República, Dilma ganhou no Brasil, mas perdeu aqui no estado. Mais de 64% dos votos de São Paulo foram para Aécio Neves. Nas redes sociais, comentários preconceituosos surgiram contra a população da região Nordeste, onde Dilma teve maioria dos votos em todos os estados. Para esta socióloga, o preconceito é histórico e se aflora em momentos de conflito, como as eleições. É uma questão de uma visão retrógrada, uma visão que praticamente reforça uma intolerância, uma xenofobia que a gente vê acontecer aqui no Brasil e no mundo inteiro em relação aos imigrantes, né? Quer dizer, é o quê? É um contingente populacional que começa a ser estigmatizado com ideias negativas, certo? No sentido de desconsiderá-lo, de desconfirmá-lo, né? Então é um pouco isso. E para falar mais sobre o tema, eu estou aqui com o Jairo Pimentel Júnior, que é sociólogo e doutorando em Ciências Políticas pela USP. Nós começamos a retrospectiva falando sobre a morte do candidato à presidência, Eduardo Campos. Jairo, eu gostaria de saber como esse acidente influenciou nas eleições deste ano. As mídias de TV acabaram dando muita visibilidade para a candidatura da Marina, o que fez com que ela crescesse, inclusive em pesquisas internas que eu acompanhei, ela passasse a Dilma nas intenções de voto durante o primeiro turno, o que acabou sendo revertido, né, durante esse período, graças à campanha da Dilma, que acabou sendo bastante eficiente para diminuir a imagem da Marina e por erros estratégicos da própria campanha da Marina, né? Mas
Enfim, a morte do Eduardo Campos teve esse efeito e foi fundamental para a Marina ser novamente uma protagonista durante essa campanha. Eu queria saber em relação a essas manifestações de preconceito, né, que foram estimuladas por todo esse pleito eleitoral. A gente viu aí também manifestações pedindo, inclusive, impeachment após o resultado eleitoral e intervenção militar aqui na capital, né? Diante disso, qual que é o papel do Estado de São Paulo na política nacional? O papel do Estado de São Paulo hoje é de contraposição ao governo federal. Não necessariamente ao governo federal, mas ao partido que lá está, que é o PT. E isso denota um extremo conservadorismo do Estado de São Paulo em relação às questões políticas e em relação aos partidos de esquerda. Isso justifica a reeleição do governador Geraldo Alckmin em primeiro turno, apesar dessas crises da água e da USP aqui no estado? O Geraldo Alckmin, eu acho que foi, de certa forma, favorecido pela disputa presidencial ter sido tão acirrada. Quer dizer, o foco do eleitor foi muito mais para a eleição para presidente do que propriamente para a eleição estadual. E quando o eleitor foi prestar atenção, o Alckmin já estava praticamente eleito, né? Então, isso sim favoreceu. E, por outro lado, esse acirramento da disputa para a presidência, esse antipetismo, também pendeu a balança de poder para o Alckmin, fazendo com que ele tivesse um desempenho até melhor do que eu poderia prever. Historicamente, o PT sempre vai bem no estado de São Paulo, com 30%, e você tinha uma segunda força, que era o SCAF, na oposição, né, que poderia fazer com que forçar o segundo turno, que não aconteceu. Obrigada, Jairo, pela nossa entrevista. Eu acabei de conversar com Jairo Pimentel Júnior, que é sociólogo e doutorando em Ciências Políticas pela USP. A gente falou aí um pouquinho da retrospectiva das eleições no Brasil e aqui no estado de São Paulo.